Hoje vamos falar de Vale. Eu tenho um novo quadro aqui no meu canal que é o Um Slide. O que a gente faz? A gente pega um slide de uma apresentação corporativa de uma das empresas listadas e vem comentar aqui com vocês por que a gente julga este slide muito importante. E hoje a gente vai comentar de Vale. Eu e o Gabriel selecionamos um dos slides mais importantes, talvez o mais importante da Vale, que é o que trata da remuneração aos acionistas. Certo, Gabriel? Certo, Thiago. Mas antes de começar, já dá aquele joinha e bota aqui nos comentários qual a próxima empresa que você quer que eu pegue um slide. Bom, Gabriel, vamos lá. O que está mostrando no slide, como a gente pode ver na tela aqui, ó. A Vale, de todas as mineradoras que ela se compara, que ela se chama de peer, né, que é par em inglês, ela é a que tem 46% de dividendos de 2020 até 2023. Ela pagou isso de dividendo, equivalente a 46% de dividendo. Pagou mais que a segunda, que a terceira, que a quarta e que a quinta, né? Então, é de todas as mineradoras grandes do mundo a que mais pagou dividend yield aos seus acionistas. Bom, Thiago, e por que isso é importante? Eu acredito que isso traz dois recados importantes. Primeiro, que a Vale está retornando capital aos seus acionistas. E não é somente na forma de dividendo, ela tem recuperado ações. E, portanto, é uma empresa que remunera bem os seus acionistas, né? Quando eu compro ação, você compra ação, alguém compra ação do outro lado, uma das formas de você ser remunerado é com dividendos ou ação valorizando. O dividendo dá para sentir na conta, né? A valorização depende um pouco do humor do mercado, mas o dividendo depende 100% da empresa. Se a empresa pagar amanhã 10 bilhões de dólares, cai na mão dos acionistas 10 bilhões de dólares. Fazer bons negócios e tal, ao longo do tempo cria valor, mas depende um pouco do bom humor do mercado para precificar aquela ação. E a Vale é uma empresa que de fato tem pagado bastante dividendo. O segundo fator é que este dividendo ele é uma consequência também do preço da ação. E hoje a Vale é uma das mineradoras mais baratas do mundo. Ela tem múltiplos menores do que os seus pares. Inclusive, é por conta disso que ela pagou mais dividendos. Ela gera caixa. Os outros competidores da Vale também geraram bastante caixa. Só que como a ação da Vale estava mais barata e continua mais barata, este dividendo ele é mais representativo em relação ao preço da ação do que seus outros pares. E por conta disso, ela tem pagado um dividendo substancialmente maior que os pares. Isso aconteceu nos últimos 5 anos e tudo mais constante deve se repetir nos próximos anos também. Essas distribuições relevantes, Thiago, você atribui a quê? Primeiro, a forte geração de caixa. O preço do minério de ferro foi razoavelmente bom ao longo dos últimos 5 anos. Teve um período que foi acima da média. Hoje estamos muito próximo da média dos últimos 10 anos, no que se refere ao preço do minério de ferro. Mas lá em 2021, 2022, teve picos de forte valorização do minério de ferro, que é o principal produto da Vale. Hoje, o minério de ferro, no momento que a gente está gravando, está negociando ali entre 105 e 110 dólares por tonelada. Lá em 2021, 2022, chegou a negociar até 220 dólares por tonelada. Quando isso ocorre, a geração de caixa da Vale é brutal, porque o custo para produzir uma tonelada não varia muito. Se o preço sobe bastante e o custo fica contido, o que isso significa? Que o lucro por tonelada vai crescer de maneira substancial. Então, de fato, a Vale e as outras mineradoras surfaram um período bom aí nos últimos 5 anos, principalmente ali 2021, 2022. Então o primeiro fator é esse, Gabriel, é o preço da commodity que ela produz, que foi bom. O segundo fator é uma empresa que tem um endividamento muito baixo. E também não é mais uma empresa de crescimento. Se a gente estivesse tendo essa conversa lá nos anos 2000, a Vale era uma empresa de forte crescimento. Era uma empresa de crescimento. Por quê? Porque a China estava crescendo muito, isso demandava muito aço, isso demandava muito minério de ferro, e a Vale, de fato, cresceu muito nos anos 2000. De 2010 para cá, o crescimento da Vale já não é tão alto assim. Pelo contrário, ela tem até vendido algumas unidades de negócio, na minha visão, corretamente, porque são negócios que não são tão lucrativos assim. E, portanto, a Vale já não é mais uma empresa de crescimento. É uma empresa de dividendo. O lucro que ela pega, quase todo, ela retorna aos acionistas, na minha concepção, de maneira correta. O crescimento da demanda por minério de ferro já não é mais tão alto no mundo, cresce mais ou menos em linha com o PIB mundial todo ano, entre 2% a 3%. E já que é um crescimento moderado, a empresa não precisa fazer investimentos tão grandes assim. E por conta disso, ela lucra, não tem que fazer tanto investimento. O que faz? Tem que retornar capital aos acionistas. Então, essa forte distribuição
ela é uma consequência de várias coisas. 1, uma saúde financeira da empresa. 2, a maturidade do negócio. 3, um preço baixo, né? O dividend yield ele é consequência do preço, e como os preços das ações não são tão altos, ela está pagando um dividendo generoso em relação ao preço da ação. Então, a consequência disso tudo é esse dividend yield bem acima dos pares de mercado. Um dos principais erros que eu vejo investidores cometerem é comprar a ação de maior dividendo. Isso é um erro, pessoal. Pode ser que no futuro esse dividendo caia, porque a empresa está endividada, porque a empresa é cíclica, porque a empresa fez a venda de um ativo relevante. Então, como analisar uma empresa de dividendos? É o que a gente preparou para vocês aqui, um e-book 100% gratuito sobre como analisar empresas de dividendos, tá bom? E se quiser ter acesso a esse e-book, comenta livro e nós vamos mandar para você. Thiago, visto que ela é uma cash call, um termo que a gente utiliza no mercado financeiro, qual que é a política de dividendos da Vale atualmente? Boa pergunta, Gabriel. E nesse slide, ela abre a política de dividendos dela, o que eu acho muito bacana, é muito bom que as empresas deem transparência da sua política de dividendos. Algumas fazem, outras não. Eu gosto mais das empresas que dão um guidance da sua política de dividendos. E o que a empresa tem como política? Aqui, ó. Ela deve distribuir 30% do resultado do EBITDA menos os investimentos correntes. Na prática, ela tem pago até mais do que isso. Sobretudo na hora que a gente considera esse segundo fator aqui, que é a recompra de ações. O que é a recompra de ações? Como que isso impacta a rentabilidade do acionista? Vamos para a prática. O que é a recompra de ações? Assim como você compra ações da Vale, você pode ir lá na bolsa, abrir seu home broker e comprar ações. Por incrível que pareça, a empresa também pode fazer isso. Obviamente que tem que ser aprovado pelo conselho, tem uma série de diretrizes que ela tem que seguir, né? Afinal, até a empresa tem informações que muitas vezes o mercado não tem. Então ela tem que se resguardar para não fazer uma negociação com informações que o mercado não tem. Mas se ela seguir esses critérios, como tem seguido, ela pode abrir o home broker, o diretor financeiro pode ali abrir o home broker e comprar. Na prática não é assim, ele tem lá os banqueiros, os bancos de investimento que executam as ordens de compra. E o que acontece? A Vale compra ações dela na bolsa, bem como nós, e em algum momento ela cancela essas ações. Ela já recomprou muitas ações, nos últimos 3 anos foram quase que 20% das ações totais da empresa. E o que isso significa para você, acionista que está nos acompanhando? Se você tinha 1% das ações, ou seja, para cada 100 ações você tinha uma, agora não existem mais 100 ações, existem 80, porque ela recomprou 20. A sua participação, que antes era uma de 100, 1%, agora é 1 de 80, que dá 1,25%. Estou fazendo a conta aqui de cabeça, espero não ter errado. Mas, Thiago, eu não tenho 1% da empresa. Pessoal, eu também não tenho, mas você faz a regra de 3. Se você tinha 0,01%, agora você tem 0,125% da empresa e assim sucessivamente. Você é um acionista que tinha ações da Vale anos atrás, não vendeu, mesmo você sem comprar uma ação, a sua participação na empresa aumentou. Então, ao longo do tempo, se o dividendo ficar constante, por incrível que pareça, o seu dividendo aumenta. Por quê? Porque tem menos ações em circulação. Essa é uma forma de remunerar os acionistas, o programa de recompra de ações, muito popular nos Estados Unidos. As empresas americanas recompram $1 trilhão por ano. Um tempo atrás, a Apple, para cada real de dividendo, ela recomprava R$3 de dividendo, ou seja, os programas de recompra era muito mais expressivo que os dividendos. Isso é comum nos Estados Unidos e algumas empresas fazem de vez em quando isso no Brasil, sobretudo quando as ações estão baratas no ponto de vista de quem toma a decisão, que nesse caso é o Conselho de Administração da Vale. Na concepção deles, as ações estão baratas e eles estão recomprando no mercado. Como eu disse, nos últimos 3 anos já recompraram aí cerca de 20% das ações da empresa. É uma forma de remunerar o acionista além do dividendo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste quadro, tá bom? Se você gostou, já dá aquele joinha e bota aqui nos comentários qual a próxima empresa que você quer que eu traga aqui nesse quadro. Um slide. Beijo grande.